Olá, me chamo Andresa, bolsista do PET de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará, e este é mais um episódio de nossa série de podcasts preparatórios para a prova escrita do mestrado em Sociologia da UFC. O texto que eu irei comentar hoje é o capítulo 2 do livro O Poder Simbólico, escrito pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, chamado Introdução a uma Sociologia Reflexiva. Bom, esse é um texto do Bourdieu baseado em um seminário que ele deu na Escola de Estudos Superiores em Ciências Sociais na França, em 1987. Esse capítulo, o Bourdieu propõe uma ruptura epistemológica com o positivismo dominante, orientando como deve ser a escolha do tema de pesquisa, como é que deve ser estudado esse tema. Ele também indica a metodologia mais adequada e comenta como o sociólogo deve atuar nesse processo de pesquisa. Introdução a uma Sociologia Reflexiva é um capítulo que fala sobre a prática da pesquisa, assim como a epistemologia por trás da prática, que é necessária a um sociólogo. O Bourdieu ele propõe uma série de rupturas que surgem a partir de críticas à maneira de pensar e fazer ciência da forma tradicional positivista. Bom, ao longo do episódio eu tentarei fazer um resumo de cada tópico deste capítulo, passando por ensinar um ofício, pensar relacionalmente, uma dúvida radical, double bind, conversão e objetivação participante. Bom, no tópico intitulado Ensinar um ofício, o Bourdieu ele logo expressa o seu desejo de que todos compreendam a pesquisa como uma atividade racional e não como uma espécie de busca mística. Ele também comenta o papel do orientador, equiparando a um treinador de alta performance, compreendendo que a atividade da pesquisa não é um processo natural, mas sim algo que pode ser ensinado e aprendido. Ao ensinar, o orientador, como coloca o Bourdieu, o orientador fala pouco sobre os princípios e preceitos em geral, e mais indica práticas de como fazer ou faz correções às práticas, E um dos conceitos fundamentais desse tópico é a questão da construção do objeto, Para o Bourdieu, é nessa etapa que o pesquisador irá colocar em prática os seus conhecimentos teóricos, convertendo o abstrato em operações científicas práticas. A construção do objeto é a capacidade de um cientista social perceber o mundo através dos conceitos estudados na teoria. E segundo Bourdieu, entre aspas, o que conta na realidade é a construção do objeto, e a eficácia de um método de pensar nunca se manifesta tão bem como na sua capacidade de constituir objetos socialmente insignificantes em objetos científicos, ou o que é o mesmo na sua capacidade de reconstruir cientificamente os grandes objetos socialmente importantes, apreendendo-os de um ângulo imprevisto, fecha aspas. Então, para ele, ensinar a prática é um modus operandi que pressupõe um modo de percepção, princípios de visão e de divisão, Está relacionado ao hábito científico adquirido e como ele reage à prática da pesquisa, No segundo ponto, pensar relacionalmente, que é um termo que o Bourdieu coloca nesse capítulo. Pensar relacionalmente, para ele, é um modo de pensar que não apoia a rigidez, mas sim a compreensão do todo, entendendo que algo só é algo quando visto a partir de suas relações. E o ponto de partida para a gente compreender esse novo modo de pensar sugerido pelo Bourdieu é entender que a divisão entre teoria e metodologia não deve existir. Ele critica a rigidez metodológica e defende a liberdade como o melhor meio para a prática científica, desde que a técnica escolhida seja adequada ao problema posto e ao campo analisado. O Bourdieu reafirma a importância da construção do objeto, dizendo que não é algo fácil ou rápido de ser feito e que a sua análise e a criação de esquemas teóricos não devem ser pensados previamente, Tudo é um processo bastante complexo que exige retoques e aprimoramento contínuo. E igualmente importante é a noção que o pesquisador tem sobre o campo, Como penetrar no campo, quais interlocutores serão contactados, tudo isso orienta a prática, E isso também faz lembrar que o objeto não está isolado, ele está imerso em um mundo de relações, e é por isso que é preciso pensá-lo relacionalmente, Contudo, ele aponta que surge um problema, É mais fácil pensar na diferenciação de grupos, atribuindo categorias a partir da realidade pré-construída, ao invés de pensar em um espaço de relações,
Então, Bourdieu fala que isso é uma dificuldade acerca desse modo de pensar que ele está sugerindo, que é quando se compreende a distribuição de propriedades entre os indivíduos, onde fazer isso pode significar um retorno às realidades pré-construídas, né? E para evitar isso, Bourdieu sugere o uso do que ele chama um quadro dos caracteres pertinentes de um conjunto de agentes ou de instituições, né? O que seria esse quadro? Ele explica como um pesquisador pode fazer esse quadro, que é um quadro formado por linhas, que nessas linhas vão ser colocados os nomes das instituições ou dos agentes pesquisados, e abre-se uma coluna para cada nova propriedade descoberta, que serve para identificar em qual instituição ou agente não possui aquela propriedade encontrada em outra, né? Depois faz-se colunas com características estruturais a partir das repetições encontradas nesse quadro, né? E fazer isso, ele coloca que obriga a pensar relacionalmente, né? Isso faz parte do processo de construção da realidade social que é feita a partir desse utensílio que é o quadro, para não cair, como ele fala, entre aspas, na armadilha do objeto pré-construído, né? Para saber algo, o Bourdieu sempre enfatiza, para saber algo sobre um objeto é preciso entendê-lo a partir de suas relações com o todo, né? Então isso seria o pensar relacionalmente. Mais para frente, ainda sobre o objeto, Bourdieu discute a questão da dúvida radical. Uma dúvida radical seria algo necessário para um pesquisador, é quando o sociólogo põe em xeque tudo que ele sabe, tanto o conhecimento do senso comum, do que seria um problema social, quanto do conhecimento formal, né, e estabelecido, o que é um problema social à vista do Estado, por exemplo. Mas como fazer essa ruptura, né, desse problema social? Um instrumento para isso é saber a história social da emergência dos problemas, né? É pensar, entre aspas, como ele coloca no texto, é pensar na sua constituição progressiva, quer dizer, do trabalho coletivo, frequentemente realizado na concorrência e na luta, o qual foi necessário para dar a conhecer e fazer reconhecer estes problemas como problemas legítimos, confessáveis, publicáveis, públicos e oficiais, né? Ou seja, é entender como ele foi construído, a partir de que momento ele se tornou uma questão pública, como se tornou evidente a partir de que acontecimentos, né? É preciso pensar fora desses problemas oficiais, né? Fugir de pré-construções naturalizadas é o que o Bourdieu coloca sendo a capacidade mais importante na hora da pesquisa. E também ele fala que é um pouco se colocar fora da lei, né? No sentido de que é preciso muitas vezes, para se fazer ciência, evitar as aparências da cientificidade, contradizer mesmo as normas em vigor e desafiar os critérios correntes do rigor científico, né? No quarto tópico, chamado Double Bind Conversão, aqui o Bourdieu fala da necessidade da ruptura com o saber culto ou o senso comum douto, né? Como ele se refere. É preciso evitar o conservadorismo estrutural, que leva a reproduzir a doxa douta, que acredita que a erudição é a meta a ser atingida, né? Basicamente, a doxa douta seria esse cientificismo positivista, né, erudito, que é tão engessado e rígido, né? Então, ele tenta romper com isso, né? E a ruptura dessa percepção acontece por meio da conversão do olhar, né? A partir do surgimento do olhar sociológico, que é feito através de uma revolução mental, que a gente pode romper com essa douta, né? E ele coloca no final, implica uma ruptura com modos de pensamento, conceitos, métodos que têm a seu favor todas as aparências do senso comum, do bom senso vulgar e do bom senso científico. Entre parênteses, ele coloca tudo o que a atitude positivista dominante honra e reconhece, fecha parênteses, né? E o quinto ponto que ele coloca nesse capítulo é a objetivação participante. Ele fala que é uma das tarefas mais difíceis de um pesquisador, mas ela é uma das mais importantes e necessária no processo da pesquisa, né? Ele coloca entre aspas, é preciso, de certo modo, ter se renunciado à tentação de se servir da ciência para intervir no objeto, para se estar em estado de operar uma objetivação que não seja a simples visão redutora e parcial que se pode ter no interior do jogo de outro jogador,
mas sim a visão global que se tem de um jogo passível de ser aprendido como tal, porque se saiu dele, né? Então, ou seja, é preciso esquecer do interesse de objetivação científica que um pesquisador tem no campo para ele aprender tudo aquilo que é disposto de uma forma meio que desinteressada, né? Não ir diretamente com esse objetivo de fazer ciência para o campo. Bom, resumidamente, já concluindo, esse capítulo ele traz ferramentas metodológicas importantes para a prática da pesquisa, né? E acredito que a sua leitura é essencial para todos os estudantes, né, da área de ciências sociais. E, na minha opinião, um dos conceitos principais que são abordados neste capítulo é a questão da construção do objeto e a questão do pensar relacional, né? Que os dois eles buscam romper justamente com essa lógica do senso comum ortodoxo que tanto parece que no texto o Bourdieu está sempre criticando. E para além de uma metodologia, o Bourdieu ele nos excita a pensar criticamente até mesmo os processos de produção do próprio conhecimento, né? Ele faz uma crítica ácida ao positivismo dominante, nos concedendo uma leitura bem ampla e reflexiva. E a sociologia do Bourdieu é aquela que perturba, né? Até mesmo na sua prática. Como ele mesmo diz, só a sociologia da sociologia que é possível fazer uma ciência verdadeiramente crítica, né? Só dando alguns recados finais, é importante colocar que a leitura completa do texto ela é imprescindível para a compreensão da obra, né? Do capítulo. E o que eu falei foi apenas um breve resumo de pontos que eu considero importantes no capítulo, né? E eu espero que eu tenha ajudado a compreender um pouco melhor o texto e qualquer dúvida é só escrever no fórum de discussão que será aberto após o lançamento dos episódios, tá bom? Então escutem os demais episódios, né, que o PET Ciências Sociais está disponibilizando aqui sobre os outros textos que também vão cair na prova escrita do mestrado. E no mais é isso, obrigada por me ouvirem, obrigado por nos ouvirem e bons estudos a todos.